never made it, but I know what it takes. I'm motivated by a mix of emotion. Got my statement, and I'm reading it slow so I can understand it fully. Olá, sexto ano! Boa tarde a todos! Sejam bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa, certo? Nós iniciamos na aula anterior o nosso capítulo 4 e hoje nós vamos falar sobre um assunto muito importante que vocês não vão aprender aqui e ficar aqui. Vocês vão utilizá-los ao longo da vida estudantil de vocês. Então, foquem em aprender, certo? Hoje nós vamos falar sobre denotação e conotação. Isso. Vocês vão estudar denotação e conotação. Sabe o que significa isso? Denotação e conotação? A nossa língua, eu já falei aqui várias vezes, que ela é riquíssima. Nós podemos utilizar uma palavra e empregar vários sentidos. E isso tem tudo a ver com a nossa aula de hoje, sobre denotação e conotação. Mas antes de começarmos, gostaria que vocês observassem essa frase. Tá osso. E aí, o que significa tá osso para vocês? Tá difícil? Tá bom? Então, dentro das mídias, principalmente na linguagem, dentro das mídias, muitas pessoas utilizam essa linguagem, tá osso? Algumas pessoas utilizam, por exemplo, o serviço foi cansado, foi puxado, então o serviço hoje tá osso. Então tá pesado, tá? E muitas das vezes você tá curtindo ali uma praia, está de boa, e você coloca uma foto e diz assim, tá osso. Então esse tá osso, ele tem significados diferentes, empregados em lugares diferentes, certo? Então a denotação e a conotação tem tudo a ver com essa nossa frase. Se vocês pesquisarem no dicionário, o dicionário vai dizer o significado de osso, que é uma parte do corpo resistente, tal e tal e tal. Ele vai dar o significado de osso. Mas, dentro da nossa linguagem, em ambientes que nós estamos vivendo, nós podemos utilizá-las de diferentes formas, como eu acabei de dar o exemplo, certo? Já nós vamos saber a definição de denotação e conotação. São sentidos, né? Geralmente, dentro da língua, nós utilizamos o sentido conotativo e sentido denotativo, que é a denotação e a conotação, certo? Vamos lá. Antes de começarmos a falar sobre o significado, vamos se atentar aqui ao contexto. Como temos estudado até agora, sempre que falamos ou escrevemos, temos uma intenção. Então, quem se utiliza da língua, ele utiliza com uma intenção definida. O psiu. Ele é utilizado em ambientes diferentes, por pessoas diferentes, ele vai ter sua intenção, certo? Então, o falante da língua portuguesa, ao se proferir da língua, ele já sabe o sentido que ele irá utilizar, certo? Então, qual a intenção que ele irá utilizar? Ai meu Deus, se você fala ele cansado, se você fala ele com raiva, então ele tem infinitas intenções. E para realizar esse objetivo, utilizamos palavras. Muitas palavras são apenas etiquetas. E aí, já se perguntaram, por que palavras são etiquetas, entre aspas? A roupa que você está utilizando, ela tem uma etiqueta. Qual a intenção dessa etiqueta? Mostrar a marca, a empresa, né, que a fabricou. Então, dentro da linguagem, nós também temos essa mesma intenção. Para nomear ações, objetos, sentidos, sensações e etc. Por essa lógica, podemos supor que há uma relação direta entre as palavras e as coisas do mundo, mas não é bem assim.
na nossa língua, uma mesma palavra pode ser empregada de várias formas. Que é o que nós falamos agora sobre o tal osso, né? Mas a gente vai ver outros exemplos. Algumas palavras ou expressões que usamos na nossa comunicação diária são muito ricas semanticamente. Semanticamente é a mesma coisa que o significado das palavras. Por isso, o sentido delas depende do contexto em que são usadas. É o que ocorre, por exemplo, com o termo vacas magras nestas frases. A frase do livro não é tal osso, não, que eu utilizei. Vacas magras. Vamos interpretar as frases em diferentes... Galo está cantando. Em diferentes situações. Por isso que é bom se observar o contexto do qual foi empregada para se saber o significado. Vamos lá. Primeiro quadro. As vacas magras não são boas produtoras de leite. Então, quando ele se refere às vacas magras, não são boas produtoras de leite, nós estamos falando realmente das vacas. Porque a vaca magrinha, vaca que não se alimenta bem, não tem como ela ser boa reprodutora de leite. Então, aqui é o sentido real. E nós denominamos denotação, sentido denotativo. Vamos lá. Nesse exemplo, dizemos o termo vacas magras foi empregado com sentido denotativo, isto é, no seu sentido literal, básico. É o que não acontece em... Aí nós temos outro exemplo utilizando também as vacas magras. Segundo, Joana viveu uma infância de vacas magras. Isso quer dizer que Joana passou necessidade, dificuldades lá no passado, lá na sua infância. Então, esse sentido aqui não está se relacionando à vaca, está se referindo ao que ela viveu no passado, né? Falta de grana, de dinheiro. Vamos lá. Agora, o sentido da expressão vacas magras é conotativo. Para compreender essa expressão, precisamos contar com o nosso conhecimento de mundo, nossa experiência cultural. Assim, sabemos que vacas magras significa dificuldades, pouco dinheiro e, ao dizer isso, expressamos um juízo. Então, resumindo, vamos ver agora o significado do sentido denotativo, a denotação, e vamos ver o sentido conotativo, que é a conotação. A denotação, quando é que ela acontece? Corresponde ao sentido literal das palavras. Então, é aquela mesma coisa. Você vai pegar o sentido real, basicamente aqueles que aparecem no dicionário de vocês, o significado real do que se fala, né? Do objeto. Perdão. Conotação. Ocorre quando uma palavra não é usada em seu sentido literal. Quando eu falo literal, real. Portanto, a conotação diz respeito a uma maneira pessoal de ver o mundo, as pessoas, as situações. Foi o que aconteceu aqui com o nosso exemplo, né? As vacas magras. O primeiro exemplo, nós falamos sobre as vacas que não comiam, não ficaram fortes, né? Elas eram fininhas e por isso elas não eram boas reprodutoras de leite. Elas deram trabalho para a reprodução de leite. Já na infância de Joana, viveu em períodos de vacas magras. Então, nós utilizamos a mesma palavra, vacas magras, mas com contextos diferentes. Nós só podemos compreender que as vacas magras, no segundo exemplo, na infância de Joana, porque nós temos uma condição, nós temos um conhecimento amplo do mundo, de mundo, na verdade. Então, uma pessoa que não sabe que dificuldades é chamada também de período de vacas magras, porque não é tão, vamos dizer assim, um período tão fértil, um período vantajoso, então ele não saberia a definição. Então, precisa-se ter um conhecimento de mundo. É o mesmo exemplo quando eu dei tal osso. O osso em si
ele é uma parte, né, rígida do corpo, que é formado o esqueleto humano. Mas dentro de algumas situações eu posso utilizar a palavra tá osso. Eu dei exemplos diferentes, né? Quando você está realmente com um trabalho pesado, você pode dizer que tá osso, e você pode estar também no bem bom e dizer que está osso. Por quê? Porque é uma vida difícil, mas quer dizer ao contrário, que é uma vida boa. Outro exemplo. Esse aqui não tem no livro de vocês. Denotação. Um exemplo de denotação e de conotação. Primeiro exemplo eu vou dar de denotação. A rosa é uma flor perfumada. Quando eu digo que a flor é uma rosa perfumada, eu estou falando no seu sentido real, que a flor ela é cheirosa, ela é perfumada. Exemplo 2. Os nervos estão à flor da pele. Quando eu digo que os nervos estão à flor da pele, eu não me refiro à flor. A flor está aqui, a pele. Eu digo que a pessoa está nervosa, está aflita. Então, a flor, em ambas as frases, ela não tem o mesmo sentido. Então, não esqueçam, denotação, seu sentido real, é o significado que vocês podem encontrar dentro dos dicionários. E a conotação é a linguagem que não faz sentido, né, ao que se fala. Ela tem outros sentidos a mais. Aí nós temos aqui, denotação atribui às palavras significados claros. Então, o sentido real do que se fala. Conotação, natureza essencial dos textos com função poética predominante, amplia o sentido das palavras para além da convenção, expondo o leitor a sentidos inusitados. Então, a linguagem conotativa ela é muito utilizada dentro de poemas. Isso nós vamos ver mais à frente, certos poemas. Então, espero que tenha ficado claro. Denotação e conotação é uma aula pequena, mas que de grande valia para vocês, que vocês irão utilizar dentro da vida estudantil de vocês, não só hoje, não só aqui, certo? Então, denotação, sentido real, e conotação, sentido figurado, aquele que você quer falar, mas não no sentido mesmo do objeto, certo? E para finalizarmos a nossa aula de hoje, nós temos aqui uma atividade que é a prática linguística. A prática linguística está na página 152 e vai até a página 155, certo? A atividade é essa, 152 até a 155. Para facilitar, vamos fazer logo a leitura dessa imagem aqui. Quero que vocês percebam tanto a imagem visual quanto a verbal. Vamos aí, eu quero que vocês observem na página 152 os dois moços que aparecem na imagem. Tem diferenças de roupa, de imagem entre eles? Aí nós temos aqui mas guri. Aí o outro fala, tu tá ligado? Então percebam a linguagem dos dois e tentem responder o questionário da página 152 até a página 155, certo? E a nossa aula, terminamos aqui. Espero, né, a atividade de vocês. E qualquer dúvida, não hesitem em perguntar. Perguntem se houver alguma dúvida, certo? Estarei aqui à disposição de todos. E bons estudos e tchau, tchau e até a próxima. Beijos!